Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da Venorte, aqui na Venorte Produções, e aí eu quero agradecer desde já aí a galera que compartilha, que assiste nossos vídeos. Gostaria desde já pedir para que você sempre dê uma compartilhada, que você marque, você clique lá no sininho para ver as novidades que estão vindo por aí. E hoje não poderia ser diferente. A gente continua nesses temas falando sobre sociedade, sobre como conviver em comunidade, né? Sobre política, sobre muitas coisas importantes que a gente precisa discutir sobre a sociedade. E eu não deixaria de trazer uma pessoa especial representando um coletivo que vocês vão saber daqui a pouquinho o que quer dizer isso, tá bom? Eu desde já quero agradecer aqui pela vinda de um grande amigo nosso, Luiz Souto, conhecido como Lula Souto. Luiz, cara, seja bem-vindo aqui com a gente, cara, nesse podcast. Eu sei que Uma satisfação toda minha. tem mais gente por trás desse projeto aí que hoje você está defendendo. Isso. Luiz, eu queria primeiro que tu pudesse te apresentar para a galera aí, para falar um pouco da tua vida, da tua história, como tu chegou aí na política, cara. Assim, muitas pessoas têm rejeição como se fala tema política, né, cara? Mas acho que eu queria que tu até pudesse despertar para as pessoas a importância das pessoas estarem ligadas nesse mundo, nesse meio, porque uma vez eu vi um professor meu falando, até para eu correr para pegar um ônibus na frente de uma outra pessoa, eu estou fazendo política, né? Então a política está envolvida em vários setores. As pessoas dizer que não se sente um político, ela deve estar em outro planeta, porque tudo que nós fazemos é política. Quando você negocia com seu filho, às vezes, olha, ele quer um doce, você não quer dar, sabe que é prejudicial para ele, aí tu vai negociar uma fruta com ele. Você está fazendo uma negociação, né, para um outro bem para ele, mas às vezes ele não sabe que mal pode fazer aquele bombom artificial, industrializado, do que algo orgânico, né? Eu acho que é um princípio, talvez, de se explicar um pouco para que as pessoas fiquem mais antenadas e possam entender a importância da política. Mas fala como tu chegou aí, cara. É uma satisfação estar aqui contigo, Edilson, aqui na Venorte, compartilhando um pouco da nossa experiência de vida. Eu sempre pensei que a política ela tem que fazer parte da nossa vida. Na verdade, ela faz parte do nosso dia a dia, como você mesmo colocou. E eu desde muito novo, desde envolvido na política estudantil, na grêmio estudantil, essa coisa toda, sempre procurando buscar o bem comum, né, desde aquela época escolar e posteriormente me filiando a partido e participando de partido político, de várias campanhas eu já participei, colaborando, entendendo que eu tinha que me aproximar cada vez mais das decisões políticas, né? E por quê? Porque, como você mesmo colocou, a política faz parte do nosso dia a dia, ninguém pode fugir. Ou você, mesmo que você não goste da política, você vai estar sendo envolvido pela política, ou você vai estar sendo consumido pela má política. E o meu papel principal é exatamente de me colocar à disposição sempre para buscar o bem comum, buscar, acima de tudo, ser justo, ajudar as pessoas, aquela política do dia a dia, a gente sempre procurando colaborar, né, com a sociedade, né? E por que tu decidiu vir vereador, esse papel tão importante hoje no âmbito de território chamado municipal, né? A questão de ser candidato a vereador é porque, como eu afirmei, já ajudei muitas campanhas, né? Já ajudei muitos que se tornaram vereadores, deputados federais, estaduais, e a gente tem essa experiência de campanha política e nem sempre a gente é correspondido, seja no nível pessoal, principalmente o coletivo, né? Eu acho que todos nós temos um pouco de política e temos que trazer essa indignação, entre aspas, no sentido de buscar os direitos, né? E ser candidato exatamente ao longo de todo esse meu processo de vida, né? Já fui de cabo eleitoral a gestor público, né? Então, mas sempre te vi nos bastidores, assim, envolvidos de certa forma. Nunca te vi assim, afastado, na verdade tu nunca caiu de paraquedas. Isso. Tu sempre tivesse
olhando e participando dos processos eleitorais, pelo que eu percebi. Dessa vez escolheram o teu nome. Como foi que surgiu essa ideia, cara? Pois é, eu inclusive, depois de ter tido várias experiências, como eu falei, inclusive de gestão, fui gestor estadual, né, numa determinado governo, fui gestor recentemente no município de Marituba, e eu nem seria candidato aqui, porque meu foco sempre foi Belém. E eu tive um período secretário na Prefeitura Municipal de Marituba. Mas eu aceitei o desafio de ser candidato sim nessa eleição, dentro de uma nova conjuntura, né? E exatamente por conta dessa conjuntura, que tem sido muito praticada no nosso país, que é a chamada candidatura coletiva. E como funciona isso aí? Pois Cara, é. eu achei uma novidade quando a gente conversou nos bastidores, e fiquei muito curioso e que eu acho já é uma grande inovação, como também tem muita gente lutando para que já não tenha partido, né? Verdade. Possa se candidatar sem ter um partido. Que eu já acho um caminho um pouquinho mais complicado, que às vezes a dificuldade de se tendo um partido já é difícil, imagina não tendo às vezes. Eu falo por causa da questão de fundos eleitorais, não sei se vão criar um dispositivo, isso é algo mais futuramente. Mas explica pra gente assim, como funciona o coletivo, esse mandato coletivo. Por exemplo, eu já vi um resultado. Sim. Tu estás aqui e tem mais pessoas no teu mandato, ou seja, elas já estão fazendo outras ações. Afirmativo. Porque hein? se vocês, assim, como nós somos cristãos, sabe? Sim, Que sim. Deus, só Deus que é verdade. onipresente e onisciente, Sim, ele sim. pode estar em todos os lugares. E você não pode ficar, não dá para te estar aqui nem ao mesmo tempo em Coraci e nem em Mosqueiro. Antes de mais nada, eu queria comentar É verdade, é verdade. Antes de mais nada, eu queria comentar contigo o quanto as pessoas não dão importância, antes de mais nada, para a candidatura proporcional ou a candidatura de vereador. Exemplo, eu fui, nas últimas reuniões que eu tenho feito, eu procuro sempre fazer aquela reunião meio didática, reflexiva e sensibilizar a população. E muita gente, disso incrível que pareça, eu faço uma pergunta simples, duas aliás. Em quem você votou? A eleição para vereador foi há 4 anos atrás. Em quem você votou para vereador na última eleição? E quase sempre a dificuldade de você ouvir a pessoa lembrar em quem votou. Primeiro ponto. Segundo, e quando a pessoa lembra, eu pergunto para a pessoa: você que lembrou, você acompanhou a trajetória do seu político? Então aí você vê que a legislação ela nos permite participar da política, mas ao mesmo tempo, seja por uma razão ou outra de descredibilidade da classe política, ou mesmo de não acreditar na política, a população acaba dando cheque em branco para muita gente aí assumir mandato e fazer o que quiser na Câmara Municipal, Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa ou Câmara Federal. E quando a gente vem com a questão da proposta da candidatura coletiva, ela tem sido difícil para o pessoal entender primeiramente. Você fez uma pergunta muito pertinente, que é um processo novo, Edilson, na democracia do nosso país. Né? Começou aí mais aí com o eixo Rio-São Paulo, né? Aqui em Belém mais recente, na Câmara Municipal de Belém tem 2 cadeiras que são ocupadas pela candidatura coletiva. E o que ocorre? Na verdade é uma junção de forças, né? Ela acaba sendo uma abertura da legislação para que o processo se torne mais democrático e mais participativo, né? Onde algumas pessoas, né, de vários segmentos diferentes se unem para poder buscar uma cadeira. E essa cadeira vai ser de fato representativa, porque essas pessoas que estão compondo essa candidatura, elas vão ter uma participação efetiva no mandato. E, consequentemente, isso significa dizer para a sociedade que o meu projeto, ou o nosso projeto, não é um projeto limitado, é um projeto abrangente. E isso eu acho interessante, a população nos dá também esse voto de confiança, dá essa oportunidade para que nós possamos fazer também diferença na Câmara Municipal de Belém. E quem é que está contigo aí, que não pôde estar hoje aqui, por estar trabalhando aí? Então fala o nome dela. Pois é, eu tenho 2 companheiras, né? Uma é a Luciana Taide. A Luciana Taide no passado foi conselheira tutelar no Mosqueiro, né? Tem uma atuação muito voltada para este público. E tem a Lilian Guzmão, que tem o trabalho em defesa dos idosos, né? Então ela tem uma militância nesta área. Então essa junção de forças. E eu sou uma pessoa que tenho toda essa experiência de agregar, né, as forças, né, e sempre sendo o intermediador desses projetos grandes que são importantes para a sociedade. Daí que vem, mais uma vez, esse meu envolvimento com a política, né?
Eu tenho aí hoje um contato, graças a Deus, com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Chicão, que sempre colaborou conosco nas nossas caminhadas políticas, e a gente tem com certeza uma oportunidade de fazer uma representatividade diferenciada com essa ponte, né, inclusive com a Assembleia Legislativa, juntamente com o presidente da Assembleia, para que nós possamos potencializar inclusive esse mandato. O que é que o coletivo, vou falar assim, como é o nome do coletivo? O nome do coletivo está aqui, ó. Luta Belém. Luta Belém. Esse é o número, é? E o número é 25015. Hoje, agora você pode pedir, né? Pode falar. Já, né? Eu aproveito e já falo. Pode com pedir certeza, uma coisa, né? votarem, Vou já né, pedir daqui a pouco, tá. vamos lá. É o seguinte, e o que vocês têm de proposta aí? Porque é o seguinte, eu não vou votar no Lula porque ele é meu amigo, porque ele é legal, não. Preciso saber o que é que ele tem que vai beneficiar a sociedade, que vai ou uma comunidade, que as pessoas que tu vai representar, que na verdade, né? Sim. Não é só uma representação de um coletivo de pessoas. Vocês vão estar ajudando a governar uma cidade para todo mundo. Claro que as pessoas que vocês estão pedindo voto, onde vocês podem alcançar, né? Vocês têm os projetos mais diretos que vocês conseguem apresentar para eles, mas o projeto que vocês têm vai abranger toda a cidade. Inclusive, esses dias agora eu fiz até uma postagem, fiz um vídeo, porque você vai em um determinado bairro, porque geograficamente nós somos de áreas diferentes, já é uma situação. Então, eu fiz até uma postagem de um vídeo de rede social, explicando que... Onde é que está? Eu fiz a postagem na minha rede social. E como é que é a tua rede social? No meu Instagram, Luiz Souto Lula, né? E também está no Instagram do nosso coletivo, que é Coletivo Luta Belém, onde eu falo que a nossa candidatura é uma candidatura representativa e não somos candidatos de um único bairro, mas somos candidatos da cidade. Eu fiz exatamente esse vídeo ali no Forte do Castelo Forte do Presépio, exatamente para simbolizar que a nossa candidatura é para toda a cidade de Belém. E sendo assim, Edilson, não adianta. O que acontece é que a gente eu fico observando muitas campanhas políticas de vereador ou para vereador, e a gente vê o quanto de distante da realidade são os discursos que são proferidos. Sim. Até porque a principal função do vereador, você sabe muito bem, que é criar leis, né? E fiscalizar o executivo, né? Mas também as leis, né, elas têm na verdade uma delimitação por conta da própria legislação. E o nosso foco, por exemplo, a Câmara Municipal de Belém hoje, ela tem muitas leis, por exemplo, que deveriam estar em execução. Nosso principal foco é exatamente localizar essas leis aí, que estão aí arquivadas, né, que estão aí, digamos, não em execução, para trazer para execução. O problema do nosso país não é a falta de lei, mas sim a falta da execução das leis. Então esse é o foco principal do nosso mandato. As leis, logicamente, que estejam convergindo com os interesses da população. Aquelas que não são, logicamente, vão ficar lá. E a gente... Por exemplo, nós estamos vivenciando agora a expectativa da COP30, né? E a gente tem que focar principalmente essa temática com muito carinho, né? E a Câmara Municipal de Belém atuante, com o vereador atuante, conhecendo um pouco dessa matéria, com certeza vai ser muito importante. Legislação como, por exemplo, o plano diretor de Belém, né? Precisa também ser renovado, porque o plano diretor de Belém, ele rege a vida da sociedade de Belém. E a gente tem que, então, se debruçar sobre essa matéria, né? Porque ali você tem todo o cotidiano de uma sociedade, porque plano diretor não é somente a questão urbanística, ela envolve toda a vida do cidadão de uma cidade, por exemplo. Então, assim, vocês vão escavacar essas leis, mas vocês têm algo para somar a elas, assim, que vocês pensam? Dentro do coletivo? Sim, o nosso foco principal é dentro de temáticas, né? Até por conta da nossa representatividade. A gente tem um foco forte para a questão da criança e adolescente, principalmente na questão da auxiliar a gestão do próximo prefeito no que diz respeito, por exemplo, à rede de creches, né? Para atender as crianças, para as mães, principalmente as mães solos, e aí nós temos uma bandeira também voltada para as mulheres, né, em defesa das políticas públicas para as mulheres. Paralelo a isso, nós temos duas situações, tá? E temos também a questão do foco na política municipal do idoso, né?
Então a gente tem esses focos fortes no nosso mandato, na nossa proposta de trabalho. Até porque assim, o que assombra muito as pessoas, principalmente os mais necessitados, os pobres, né? E vocês que têm andado nas periferias, onde o crime às vezes domina, né? Tem situações assim que até para entrar tem que pedir permissão, isso é uma realidade, né? Não é questão que o cara está comunado com criminosos, não, porque é uma realidade. Para você entrar em determinados lugares, você às vezes tem que estar pedindo autorização para o A ou B, né? E vocês eu acho que vocês com esse braço de três vias, vamos dizer assim, né? Facilita um pouco isso, mas tem momentos que vocês se encontram, assim, às vezes, e muitas vezes os três vão Sim, juntos, né? sim. As pessoas recebem de que maneira, assim, de antemão isso, quando vocês estão juntos, assim, há um espanto, realmente ainda não é tão comum ainda essa... Olha, em algumas reuniões, Edilson, a gente tem estado juntos, sim, principalmente quando a comunidade pede que os três estejam juntos porque querem conhecer os três, né? Apesar de conta, no nosso material gráfico, eu não tenho aqui, mas você vai observar que está a foto de nós três. Embora na urna fica, né, dentro da candidatura, até porque é um processo, é a foto de um só, mas o nome do coletivo vai junto. Então a comunidade, quando pede, nós vamos lá, nós fazemos um esforço e vamos lá. Porque a nossa estratégia mesmo é dividir para multiplicar. E eu posso citar, inclusive, uma experiência muito gratificante, que nós fizemos uma reunião no bairro da Cabanagem, e você que citou uma situação, por exemplo, a questão da periferia, a questão da dificuldade, da violência, onde as pessoas falam que tem muito disso. Mas quando você está bem relacionado com a comunidade, porque na periferia tem muitas pessoas de bem, né? A gente consegue chegar, né, com uma certa, digamos assim, tranquilidade, até porque nós temos uma proposta do bem, né, para fazer o bem para a comunidade também, e nós lá fomos muito bem recebidos, e eu fiquei assim, eu quero até inclusive agradecer aquela comunidade lá, no bairro da Cabanagem, foi muito bem recebido lá, e eu fiquei até surpreendido, recebido com aplausos, com sorrisos assim no rosto. E até comentei, inclusive, quando eu fiz o meu discurso, que não é comum, numa reunião política, você receber um pessoal tão energizado, tão feliz, né, de querer te receber. E o que é melhor, dentro de uma simplicidade, onde ali não tinham pessoas que foram, digamos assim, comercializadas ou compradas, não. Foi uma reunião espontânea, de uma comunidade, claro. Parte dessas pessoas que estavam nessa reunião, elas são gratas aos projetos que nós desenvolvemos. Como vocês encaram e vê em outros lugares que vocês têm ido, vocês sempre se deparam em pessoas que passaram por situações da compra dos votos, essa situação de gente que já chega até querendo negociar, né? Eu tenho uma postura. Eu tenho uma postura muito didática, muito tranquila. Eu penso que, eu até comentava contigo aqui no momento mais informal, a eleição também ela é uma oportunidade para a gente levar o nosso conhecimento, levar um pouco da nossa experiência no sentido de fazer as pessoas refletirem e elas entenderem que elas têm a capacidade de refletir e escolher o que é melhor para cada uma da vida delas. E aí, agora, por exemplo, no Jurunas, né, eu fiz uma reunião lá e não foi diferente. E eu fiz o pessoal refletir exatamente sobre essa questão da realidade de cada um. Ou seja, R$100, R$200, seja quanto for, se for ofertado uma campanha, a gente sabe que a precisão é grande, né? A necessidade é grande, e muitas vezes os políticos oportunistas eles usam esse momento para, digamos assim, ocupar o poder de uma forma comprometida. E qual é a reflexão que eu faço? Se você está diante de uma campanha milionária para vereador, olha para essa campanha desse candidato, procure ver o quanto ele está gastando, pelo menos imaginar o quanto ele está gastando de volume de recursos, gente na rua, bandeirada, carreata, etc. e tal, um volume muito grande. A pergunta que não quer calar e eu faço para eles, será que o que esse vereador vai ganhar na Câmara Municipal de Belém vai cobrir essa despesa que ele está tendo aí? Alguma coisa não bate. A conta não vai bater. Não vai bater. Né? E, consequentemente,
esse candidato ou essa candidata não vai querer ficar no prejuízo, sim ou não? Sim. Ela vai querer, esse candidato que está hoje como candidato, ele vai querer recuperar esse dinheiro. Não podemos esquecer, voltando, a principal função do vereador é criar leis, fiscalizar o executivo. A pergunta que não quer calar: se ele entrar com a campanha dele comprometida, será que ele vai conseguir cumprir o principal papel dele? E tem mais. Eu desafio de você tentar ligar ou ir lá no gabinete desse cara que ganhou. Se ele vai te receber como você recebeu ele. São as diferenças, eu acredito. Né? Exatamente. A Lilian, que é a parceira que está comigo no coletivo, ela costuma ser bem mais forte no discurso. E ela diz, olha, cuidado que você vai eleger esse determinado tipo de representante. Hoje você consegue falar com ele no telefone, hoje ele te abraça, te beija, mas amanhã a primeira coisa que ele faz é quebrar o chip dele e trocar de número de telefone e você não vai conseguir falar com ele. E se você procurar ele ainda vai dar uma desculpa, meio que não tem compromisso, porque o que precisou naquele período da campanha foi feito. Saber que ele não tá errado, porque se ele comprou, tá pago. Exatamente. Agora, quando você dá o seu voto, você tem como cobrar. Isso. Na verdade, então se você pagou, meu amigo, você não adianta tu cobrar o cara, não. Ele comprou o teu voto. Entendeu? Então não tem compromisso. Então você tem que ser mais esperto aí, inteligente, e entender que quando a pessoa, é melhor você negociar o seu voto acreditando em um projeto, aí você pode ir lá cobrar. O cara tem que te receber. Isso serve para ir para o mandato coletivo, né? Afirmativo. É o que vocês, inclusive, pelo que eu vejo no discurso de vocês se propõem a isso. Exatamente. Né? Vocês estão assim se propondo a ser um gabinete de portas abertas. De portas abertas. Né? E as pessoas podem esperar de vocês? Afirmativo, porque a partir do momento que a gente já está essa questão do mandato coletivo, ela já é simbólica, representativa, para que de fato o povo, como diz a máxima da Constituição, para que o povo seja maior das autoridades. Né? E essa, na verdade, é a proposta da legislação, né? Que está em processo, inclusive, de aperfeiçoamento. É exatamente fazer com que o parlamento ele seja um espaço de poder onde a população possa se expressar. E o nosso gabinete, Edmilson, não tenha dúvida, vai ser um gabinete de portas abertas para a sociedade de Belém. Lula, me diz uma coisa, cara. A gente tem visto aí a área da saúde, né, que são os 3 tripés, na verdade, que todo mundo procura defender. Saúde, segurança e saneamento, né? Na verdade. Saúde, segurança e... Saúde, segurança, saneamento. Saneamento são os 3 S. Mas na saúde, cara, é algo assim que a gente ainda vê até hoje. E a gente estava conversando nos bastidores da ideia, né, que vocês estavam... E aí vão colocar ainda nas propostas de vocês. Claro. Sobre tentar acabar, talvez, assim... Claro que as pessoas confiar no trabalho de vocês, né? E tem que colocar vocês lá, né? Sim. Ter uma maneira de estudar para acabar com essas filas, cara. Assim, da madrugada a gente vê idosos, cara. Pessoas, poxa, ainda na ficha, esperando vez. Não tem uma maneira, de repente, de pensar de... O que é que vocês pensariam que poderia ajudar para esse projeto, para uma proposta para isso aí, cara? Tu falaste uma coisa que é interessante, realmente. Eu tenho observado, às vezes eu saio de madrugada, às vezes vou na Ceasa fazer compras, esse tipo de coisa, e eu passo às vezes em determinadas unidades de saúde, eu percebo realmente, já me incomoda o cidadão ter que sair de casa de madrugada, e você tocou num assunto que é importante na nossa cidade, embora hoje, né, o governo do estado esteja jogando firme na segurança pública, mas nossa cidade é uma capital, né? Não deixa de ser insegura também. Então as pessoas estão se expondo. Mas eu penso muito hoje, realmente, sobre a questão, por exemplo, hoje nós vivemos um mundo tecnológico, né? E o nosso mandato, ele quer se debruçar, ele com certeza se coloca à disposição para se debruçar nessa matéria, no sentido de, no mínimo, acabar com essas filas, a exemplo da rede privada. Ora, por que não sistematizar, né, onde as pessoas possam agendar suas consultas de forma sistematizada, né, pela questão, usando a tecnologia, usando os meios tecnológicos, né, agendando
no caso por telefone ou outros meios que a Talvez tecnologia, aplicativo, ou né? aplicativo mesmo, que hoje é um aplicativo, na verdade, né? Um aplicativo, você falou, tirou a palavra da minha boca, exatamente. Um aplicativo muito simples, muito fácil de ser resolvido. A gente com certeza vai debruçar o mandato para exigir isso aí do Poder Executivo. Fiscalizar isso justamente porque pensaram Isso. que são os nossos idosos, né? E aí já, como vocês estão trabalhando muito na área também com os idosos, eu acho que Isso. é um ponto importante que vocês têm pensado. Com certeza. E eu queria também, eu sou da área da cultura, né? Eu sou Certo. da área também, né? Do audiovisual. Eu queria que vocês também dessem uma olhada pelas pessoas, né? Porque a gente vê muito problema na Fumbel. Certo. As gestões da Fumbel são complicadas hoje, né? Muita gente reclama da gestão. As próprias leis, os atrasos que tem, de pagamento e tudo, e queria cobrar que vocês pudessem ser esses agentes fiscalizadores ali, ficarem em cima da cultura, sabe? Pudessem estar trabalhando aí, recebendo essas pessoas que eu acho que é uma classe muito importante, né? Com certeza, Adilson, é muito importante. Eu não sei se você sabe, eu fui gestor da Companhia Paraense de Turismo, né, antiga Paratu, hoje Secretaria de Turismo. Foi uma proposta, inclusive, nossa, da criação da Secretaria. E assim, então eu tive muito contato com esse campo da cultura. E Belém, por exemplo, Belém é uma cidade eminentemente comercial, uma cidade que não tem indústrias, mas é uma cidade que tem uma força cultural muito grande e muitas vezes não é bem aproveitada. E eu penso que também é uma oportunidade, a gente dando um foco, a gestão municipal dando um foco importante para a cultura, você também tem a geração de emprego e renda de oportunidade para muitas pessoas que precisam ganhar o seu dinheiro, né? Seja o artesão, seja o grupo folclórico, seja qual for o segmento que for que envolve a cultura. Eu penso que a gente tem que dar um foco, sim, com certeza importante no nosso mandato para essa área. Vai estar aberto o gabinete também, principalmente para essas áreas. Com certeza, também. até porque o mandato é coletivo, né? Nós temos aqui a representação, como eu falei há pouco, uma representação simbólica, representativa de fato também, né? Mas está aberto para os outros segmentos. Olha só, eu vou até falar um pouquinho da cultura, que eu vou te dar conversando com um amigo meu, João, lá de Brasília, ele falou uma coisa importante, que realmente a única comida brasileira, originalmente, é do Pará. Sério? Todas as outras culturas, as comidas do Sul, de São Paulo, tem influências de fora. A comida genuinamente brasileira é do Pará. A maniçoba, que os indígenas fizeram, o açaí. Sim. Então as nossas comidas típicas, elas são brasileiras. E ele, inclusive, tem um trabalho que ele quer desenvolver, falando sobre um documentário. Embora a gente vê todas a comida mineira, né? A comida lá do Rio Grande do Sul, né? Tem suas influências da Alemanha, da Itália, São Paulo também, né? Então, mas aqui não tem, aqui é genuinamente algo se pensar na cultura, que por isso a nossa culinária é muito rica, né? Nossa gastronomia. Gastronomia. Na verdade, a gastronomia de Belém, né, do Pará, é uma das mais ricas do Brasil, né? Você foi bem lembrado. Eu vou fazer um adendo, viu, aqui pro bairro da Marambaia. Não sei porquê, vou fazer um adendo pro bairro da Marambaia. Tem os lanches lá. Não, o bairro da Marambaia, você tem uma culinária, né? Você tem uma riquíssima. Você tem várias casas assim típicas, etc e tal, que você recomendo, inclusive, você passar por lá. Sim, tem um lanche lá, inclusive, que é anos histórico. Eu fiz até uma vez uma filmagem lá com os amigos meus. E eles começaram, uma família começou só com um carrinho de lanche. E hoje eles têm lá um prédio gigantesco lá e é um point lá. Não só lá, então vários lugares. A gente quer comer comida boa, tem que ir de bairro, né? Assim. E você falou, bem falado, né, Adilson, que a questão da culinária está atrelada justamente com a gastronomia, cultura. E aí volta mais a situação, vou puxar de novo o gancho, porque como eu falei, a gente vem trazendo a experiência da gente não pode deixar de comentar, né? E quando eu trabalhei o turismo no Pará, e o turismo do Pará, ou de Belém, na verdade, é o chamado turismo de negócios. Ou seja, onde pessoas vêm de São Paulo, Rio, né,
participar de eventos das empresas, né? Por isso, inclusive, foi criado o hangar aqui nos governos passados. E exatamente a gastronomia, juntamente com a cultura da nossa cidade, pode exatamente pegar esse gancho aí, voltando para a questão da geração de emprego e renda. Eu penso que isso ainda não foi bem aproveitado pela nossa capital. Então, na hora de vocês cobrarem isso como gestores lá como na verdade fiscais. Com certeza. Então, com certeza. Nosso mandato vai ser propositivo nesse sentido. Lula, sei que tem muita coisa ainda para conversar. Eu acho que a gente vai ter um outro momento para estarmos juntos aí. Eu queria te agradecer de estar aqui separado esse tempo, porque o tempo de vocês na verdade, vocês não têm tempo. Inclusive, no outro momento, eu quero trazer a oportunidade de trazer as duas, são co-vereadoras, ou seja, vereadoras junto comigo, por enquanto na candidatura, trazer as co-vereadoras para, juntamente comigo, colaborar aqui nesse podcast. Também as experiências delas aí, que são fantásticas. Já tive a oportunidade de conversar com uma delas. Né? E realmente 3 cabeças vale mais que uma nesse sentido aí. Com certeza. E são 2 mulheres, né, cara? São 2 mulheres aí que já mostra que há claro que elas mandam mais que a gente. As mulheres hoje em dia estão mandando na gente, né? Então, assim, verdade, mas assim... E nós temos um princípio dentro do nosso coletivo, né, que às vezes quando diverge, né, se tiver, digamos, uma decisão, né, 2 contra 1, eu quase sempre eu tenho perdido as últimas. Tudo bem, tenho perdido as últimas, mas em determinados momentos a gente consigo convencer e reverter para o bem comum, voltando a dizer, né, Éder? Voltando a dizer que a política é o bem comum, a gente procura sempre isso, né? Vai dar um rapaz que já está, hoje ele já cuida de curió. Já cuida de curió? Vai da casa. Enfim. Tá certo, meu querido. Bom, é o seguinte, Lula, quero te agradecer realmente, de fato, e as câmeras estão abertas aí para te agradecer, falar com o teu povo aí, você pode pedir votos, você pode também analisar tudo que foi conversado aqui, e tem mais coisas ainda para a gente poder ainda tirar dessas pessoas que estão colocando seus nomes à disposição da sociedade, de nós aqui de Belém. Lula, pode ir. Poxa, Adilson, com certeza eu quero agradecer o espaço, né, nos dado aqui na oportunidade de hoje e dizer para a população de Belém que eu me coloco à disposição juntamente com a Luciana e a Aline Guzmão nessa formatação do mandato coletivo para servir a população de Belém. A população de Belém, como eu tenho dito, ela precisa de ter quadros representativos e comprometidos, porque você tem muitos nomes na política, são vários partidos, são muitos nomes, como eu costumo dizer nas reuniões, você tem candidato para todo gosto, né? Eu não vou citar aqui para de repente não fugir a ética, mas você tem candidato para todo gosto. E nós estamos nos colocando à disposição dentro da experiência inclusive de vida, de gestão, né? Como eu citei, a Luciana foi conselheira tutelar, tem outras experiências, hoje é assessora parlamentar. A Aline Guzmão tem várias experiências também em gestão pública, passou em vários setores de administração. Hoje está conduzindo a usina Ter Paz no bairro do Guamá. Então nós somos um conjunto de forças dispostos, melhor dizendo, para servir a população. Então nós estamos aqui, nada mais, nada menos, à sua disposição, meu amigo e minha amiga, e concorrendo nessa eleição para vereador, acreditando que você vai dar um voto de confiança para nós. E nós convidamos você para vir lutar com a gente e o nosso número. Nosso projeto, nosso coletivo é Luta Belém, com o número 25015. E eu te convido, vem lutar com a gente e fazer a diferença. Obrigado, querido. Obrigado, gente, valeu, até a próxima. Vamos lá curtir e compartilhar. Um abraço.